Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa matéria, tá? Vamos já ver agora a parte de combinação simples. Esse assunto está na página 45. Juntamente com combinação simples, eu coloquei bem do ladinho arranjo simples, porque é uma parte que são muito parecidas e, além disso, uma parte que confunde muito no momento que vai se utilizar arranjo ou combinação, tá? Então, eu vou explicar combinação simples, o conceito e arranjo simples, e vou mostrar para vocês a diferença de um para o outro, tá? De antemão, o arranjo, você pode utilizar ele, né? O arranjo pode ser permitido que resolva ele utilizando o princípio fundamental da contagem, PFC, tá? Já na combinação, você não consegue utilizar o PFC, tá? Porque não é permitido. O que acontece? Na combinação, né, você não levará em consideração a ordem dos elementos. Se você tem uma sequência, se você inverter essa sequência, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Não vai interferir em nada, tá? Já no arranjo não, a ordem ela é importantíssima, ela é primordial. Se você tem uma sequência, se você pegar dois elementos dessa sequência, vai ter um resultado. Se você inverter essa sequência, o resultado vai ser outro. Então, a ordem é importante, a ordem interfere no resultado. Então, todas as vezes que você tiver um problema em que você mudar os elementos e a ordem interferir diretamente no problema, isso vai ser o quê? Vai ser o arranjo, a ordem é importante. Quando você tem um outro problema, que você mexe no problema e a ordem não interfere no problema, então é combinação. Por exemplo, você tem várias frutas, né? Aí você vai fazer uma salada de frutas, vai colocar banana, laranja, maçã e uva, tá? Aí você botou banana, laranja, maçã e uva num pote. Aí no outro pote você botou uva, laranja, maçã e banana. Você pôs as mesmas frutas no outro pote. Não mudou em nada, entendeu? Então a ordem que você colocou as frutas num potinho e botou no outro não interfere em nada, porque as frutas foram as mesmas. Entendeu? Então todas as vezes que você tiver um conjunto de elementos em que você colocar e a ordem, você não levar em consideração a ordem, é combinação. Entendeu? E todas as vezes que o arranjo e a sequência que você pegar os elementos, o resultado for diferente, e quando você mudar os elementos, o resultado for ficando diferente, isso vai ser sempre um arranjo. Tá bom? Vamos lá para os exemplos práticos ali que está no quadro. Tá? Combinação simples. Se trocarmos as ordens dos elementos, tá? Isso não irá alterar o seu resultado, não levará em consideração a ordem dos seus elementos. A fórmula de combinação é que n elementos tomado P é P. Você N, o número total de elementos, dividido pela fatorial do número de elementos utilizados, menos a diferença de N menos P. Essa aqui é a fórmula, tá? É aquilo que eu falei. Você tem, por exemplo, eu tenho essas três canetas aqui, tá? Essas três canetas aqui. Aí eu vou colocar essa caneta aqui. Vou colocar três canetas, botei azul, verde e vermelho, tá? Numa caixinha. Aí peguei essas três canetas de novo. Aí coloquei vermelha, verde e azul. A ordem interferiu? Não. Eu continuo com as mesmas três canetas. Não seria o quê? Combinação. Tá ok? Tá? Vamos fazer o seguinte, fazer agora arranjo. Agora eu tenho três canetas de novo. Ó. Vermelha, verde e preta. Aí eu vou colocar aqui, ó. Só posso usar duas canetas, duas posições, tá? Vou botar duas canetas, vou botar vermelha e verde num potinho, beleza? Aí na outra caixinha eu vou botar preta e verde. Olha só, a ordem interferiu, certo? A ordem é importante, eu tive o resultado. Aí eu vou botar na outra caixinha, vermelha e verde. A ordem não interferiu? Então todas as vezes que a ordem é importante, é fundamental, eu vou ter aqui arranjo, tá, gente? Tem que sempre pensar nesse negócio. Pega o problema, leia o problema e tenta analisar. No final, se eu mudar os meus elementos, vai mudar a minha ordem? Vai. Arranjo, vai mudar a ordem. Vai alterar. A de arranjo, A de alteração, tá? Grava assim, A de arranjo, A alteração. Alterou o meu resultado. Combinação. Botei lá, tirei, botei no outro lugar, não mudou, combinação, tá? Vamos lá.
Vamos lá, um probleminha assim, um exemplo básico, tá? Tranquilo. Dispondo de 5 pessoas, devo escolher 3 para formar uma comissão na qual as pessoas realizarão as mesmas funções. Gente, eu tenho 5 pessoas, vou ter que pegar 3. Essas 3 pessoas, digamos que eu quero, elas vão ser diretores, tá? Eu tenho 5 candidatos, desses candidatos, 3 serão diretores. Então, as funções desses 3 escolhidos vai mudar? Se eu pegar o candidato C, vai ser diretor do mesmo jeito. Se eu escolher o candidato A, vai ser diretor do mesmo jeito. Se eu escolher o candidato B, vai ser diretor do mesmo jeito. Então, a ordem não vai alterar. Então, eu estou de frente com quem? Com a minha combinação. Então, vem aqui, combinação, forma de combinação, N, P, P, número de elementos tomado P a P, N, dividido por P, elementos, menos a diferença entre total de elementos pelo número de elementos escolhidos. Vai ser o quê? 5 pessoas, tá? 5 pessoas, tá? Dividido por 3, que você vai pegar tomado 3 a 3, ó. Para formar 3 a 3, escolher 3 a 3, tá? Para formar uma comissão, tá? Na qual vamos realizar a mesma função. A palavra-chave para definir que é uma combinação está aqui, ó. Realizarão a mesma função. Então, a função desses 3 pessoas vai ser a mesma. Não vai ter nenhuma alteração. Então, vai ser o quê? 5 dividido por fatorial de 5, dividido por fatorial de 3. A diferença entre 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Como é que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vou parar em 3 fatorial, porque assim eu posso cortar aqui, ó, esse 3 fatorial do denominador com esse. Fiquei 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então, vou ter 10 possibilidades, tá? Essa aí é a parte de combinação simples. Partindo agora do princípio para arranjo simples, como que eu expliquei. A ordem é importante, é fundamental. Já expliquei, tá? Então, a fórmula do arranjo é o quê? Arranjo é igual ao total de elementos tomado P a P. Vai ser N fatorial dividido pela diferença entre o número total de elementos tomado P a P. Levando em consideração que P, né? O P vai ser o quê? Vai ser menor que N, tá? Então, o P vai ser sempre menor que N, tá bom? Nunca vai ser maior, o N nunca vai ser maior que P. O P vai ser menor que N, tá? Menor ou igual, tá, gente? O arranjo pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, tá? Ou então você pode utilizar o arranjo pelo PFC. Lembra que já estudamos o princípio fundamental da contagem bem no início da análise combinatória, tá? Eu peguei um exemplo extra ali que eu vou projetar para vocês, que vamos resolver pelas 2 maneiras, pelo PFC e pelo arranjo, tá? Vou dar pausa aqui, vamos no notebook, para vocês verem, nós podermos lermos o problema juntos, tá? Vamos lá, pessoal. Tem um probleminha aí de arranjo, tá? É um exemplo extra, que não está no livro de vocês. 4 jogadores de futebol concorrem a um dos títulos de primeiro e segundo melhor jogador de um campeonato. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos? Gente, olha só, nós podemos fazer por PFC, princípio fundamental da contagem, e também por arranjo, tá? Todas as vezes que você puder fazer um exercício desse por PFC, você está de frente com quem? Com arranjo, tá? O que acontece? Você tem 4 jogadores. Desses 4 jogadores, você só tem duas vagas para o primeiro e segundo melhor jogador do campeonato, tá? De 4 só sai 2. O que acontece? Se você tem um jogador A, B, C e D, aí o primeiro melhor jogador tem quantas possibilidades? Tem 4 possibilidades para sair o primeiro jogador. E sobraram quantas possibilidades? Sobraram mais 3 jogadores. Desse 3 jogadores vai ser o segundo melhor jogador do campeonato. Então vai ser o terceiro, vai ser 3 possibilidades, certo? Não é que seja o terceiro jogador, você tem 4 jogadores. Esses para concorrer às 2 vagas. Então você tem 4 possibilidades, certo? Você tirou uma possibilidade, sobraram quantas possibilidades? Sobraram 3 para você escolher um. Então 3 possibilidades, vai ser 4 vezes 3, 12. Então aí seria o que? O PFC. Lembra assim? Eu já expliquei para vocês, tá? Também pode ser feito também pelo arranjo. O que acontece? Neste caso aí, sendo o arranjo, a ordem é fundamental. A ordem é fundamental. Se você pegar, se você inverter, se você souber o nome de cada jogadores, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês, se você inverter, a ordem vai ter uma diferença. O segundo melhor jogador nunca pode ser o primeiro, certo? Então a ordem vai interferir. Então a ordem é importante, certo? Você tem 2 jogadores, o segundo melhor jogador pode ser o primeiro
melhor jogador? Não pode, porque já foi definido que ele vai ser o quê? O segundo melhor jogador. Então a ordem é importante, tá? Vou dar pausa aqui para a gente poder ir para o quadro. Bom, continuando agora o nosso quadro, tá? Como já lemos o exercício, 4 jogadores de futebol concorrem a dos títulos de primeiro e segundo melhor jogador de um campeonato. De quantas maneiras diferentes esses títulos podem ser distribuídos, tá bom? Então vamos pelo PFC, vamos pegar aqui 4 jogadores, tá? Você tem 4 jogadores, né? O jogador A, B, C e D. Você tem quantas possibilidades para ser o primeiro colocado? Eu tenho 4 jogadores, 1, 2, 3, 4. Então, 4 jogadores para ser o primeiro colocado, o melhor jogador. Tirei um jogador, ó, isso aqui já foi escolhido, exemplo. Sobraram quantos jogadores? Sobraram 3. 1, 2 e 3. Aqui o terceiro jogador. Então, 4 vezes 3, 12, tá? Isso aí foi pelo PFC, princípio fundamental da contagem, tá? Agora pelo arranjo. Tranquilo, a minha fórmula do arranjo pode ser demonstrada por AN,P a P, mas aqui N fatorial dividido pela diferença entre eles, ou assim, arranjo igual a N tomado P a P, onde N fatorial dividido por N menos a diferença dos elementos P a P. Tá? Então o que acontece? Você tem 4 jogadores, vai ser o total de jogadores, N sobre 4 menos 2 vai ser 4 jogadores tomados 2, né? Você vai pegar desses 4, pegar só 2 jogadores para ser, são os 2 melhores. Essa é a minha condição, essa é a minha regra, no caso assim, a minha, não é exceção, é a regra básica que eu tenho que determinar, tenho que trabalhar em cima disso aí, tá? Que já está sinalizando, eu tenho duas possibilidades, primeiro e segundo melhor, então eu tenho que trabalhar com essa restrição, né? Então vai ser 4 menos 2, 2. Você vai fazer fatorial de 4, fatorial de 2. Fazer 4 vezes 3 vezes 2 sobre fatorial de 2. Aqui você corta, ó, como eu falei para você simplificar, né? 4 vezes 3 deu 12. Você vê que o resultado, pelo princípio fundamental da contagem e pela fórmula do arranjo, é o mesmo. Tá? Então, todas as vezes que você puder resolver o exercício de arranjo, né, você perceber, você fazer a leitura e perceber que aquele exercício está te levando para ser cálculo de arranjo, você também pode utilizar o PFC. Tá? O arranjo permite que você resolva o PFC. Já a combinação não permite que você resolva o PFC. Tá? Então, você resolver essa combinação com o PFC, você vai perder a questão. O arranjo permite, a combinação não. Tá bom, pessoal? Depois eu vou passar para vocês um exercício que envolva arranjo e combinação ao mesmo tempo, mais para frente, tá?